Olá, meu aluno, estamos de volta para a gente continuar a segunda parte da nossa aula. Agora a gente vai ver a parte da sinalização de advertência. Muito bem-vindo à nossa aula. Você que está aí estudando para tirar a sua primeira carteira nacional de habilitação, bem-vindo à nossa aula. Aqui a gente usa uma linguagem bem simples, bem fácil, de formas que você não tenha muito problema para entender esses assuntos aqui, tudo bem? Então a sinalização de advertência, como o texto está falando, ela tem por finalidade alertar os usuários da via para condições potencialmente perigosas, indicando a sua natureza. Portanto, ela apresenta variados tipos de riscos. A forma padrão é quadrada e uma das diagonais fica na posição vertical e as cores padronizadas são fundo amarelo com a mensagem em preto, tudo bem? Então essa aqui é a sinalização de advertência. E numa visão geral aqui dessas placas, você pode perceber, né, que elas apresentam variados tipos de riscos. Então, gente, esse tipo de placa aqui é aquele tipo de placa que vai informar para você o grau do risco que você poderá encontrar enquanto estiver transitando nas vias. Então é importante que você fique aí bem antenado para não ser tomado de surpresa e não se acidentar, tá certo? Então vamos seguindo aqui, né, para a gente conhecer os variados tipos de riscos que o motorista pode encontrar durante o seu percurso. Então, o primeiro risco que a gente encontra são os tipos de curvas. Existem aquelas curvas que são isoladas. Curva isolada é aquela que você faz apenas uma virada de volante e segue para a esquerda ou para a direita, tá? Então existem curvas acentuadas, entenda, curvas fechadas para a esquerda, para a direita. E existem aquelas curvas também, aquelas placas que indicam sequências de curvas. Aqui eu tenho apenas uma curva para a esquerda ou para a direita, e aqui nesse caso eu tenho várias curvas, tá? Então você vai virar o volante para esse lado, vai virar para cá, depois vira para cá, então você vai ter que ter uma atenção redobrada nesse momento aí, tá certo? É importante você saber o tipo da curva que você vai encontrar, ou o tipo de curvas que você vai encontrar à sua frente, para que você aplique a velocidade correta em cada momento. Uma curva como essa aqui, por exemplo, que você faria com 60 km por hora, tá? Aqui você vai ter que reduzir para um 40, um 35, tá? Porque o ambiente pede essa redução. Então, o primeiro conhecimento que a gente teve aqui agora, né, são os tipos de curvas, se as curvas são abertas ou se elas são fechadas, para que possamos aplicar os comportamentos adequados em cada situação, ok? Então, é super importante você entender isso aqui. Outros riscos que encontrarei durante a minha viagem são os tipos de interseções, né? A forma como uma via encontra com a outra. Então a gente tem aqui cruzamento de vias, via lateral à esquerda, né? Você vai transitando aqui, pode surgir um carro dessa via lateral à esquerda, dessa via lateral à sua direita, e a preferência pode até ser sua de repente, mas aí você não vai entregar ao outro condutor a decisão de que se vocês vão bater ou não, sabe? Talvez ele não respeite a sua preferência, então você já fica antenado aí esperando a possível invasão desse veículo que se aproxima pela sua lateral. Tudo bem? Então, interseção em T, a sua via vai ser finalizada pela transversal, bifurcação, uma via que se dividiu em duas, esse prefixo bi nos lembra dois, né? Bilíngue, bípede, bivolt, né? Então bifurcação, uma via que se dividiu em duas aqui. Então existem várias formas da nossa via que nós estamos aqui, encontrar com a outra também, certo? E tudo isso exige o quê? Uma redução de velocidade, uma atenção redobrada para a gente não se machucar, tá? Deixa eu cair aqui. Queridos, o outro tipo de sinalização é aquela que me informa sobre a interferência de transporte. O meu tráfego será interferido, será atrapalhado por um outro que estará passando transversalmente. E eu tenho aqui, portanto, ó, essas placas que me informam o quê? A Cruz de Santo André. A Cruz de Santo André é essa sinalização que informa que a minha rua estará cruzando com uma linha de trem, com uma via férrea, certo? Então essa cruz aqui, exatamente essa outra aqui. Se nesse cruzamento tiver uma cancela que baixa,
um sino badalando, né? E um semáforo pulsando ali, isso tudo vai compor a chamada barreira, o chamado impedimento para você ficar impedido e não avançar e não ser aí batido pelo trem que está passando. Por isso que vem a expressão passagem de nível com barreira, passagem de nível com sinalização. Se não tiver nenhuma sinalização aqui no cruzamento, aí a gente vai ter passagem de nível sem barreira, sem impedimento, sem interferência alguma. Pare, tá? Olhe e escute, porque pode estar vindo o trem, tá certo? O bonde e aqui a ponte móvel. A ponte abre, o barco passa, ela fecha e se torna via de trânsito novamente. Próximo tipo de risco que a gente vai encontrar, né, na sinalização, a via que eu estou conduzindo, ela pode sofrer sutis alterações ou grossas alterações. Então eu vou ter aqui pista irregular, saliência ou lombada, popularmente chamado de quebra-molas, depressão, né, uma caída na pista, declive acentuado e aclive acentuado. Alguns alunos confundem isso aqui, essa figurinha, né, com essa outra aqui, e pasme, tem gente que confunde se o declive é subindo ou se é descendo. Normal, pessoal, a gente está aqui para aprender. Mas você só vai ter que lembrar, vou te dar aqui uma dica, né? Declive, esse prefixo de, lembra o quê? Deprimido, debaixo, tá? Então, o de, ele é relacionado com o negativo. Então, declive, descendo, tá bom? Aclive, subindo. Olha aqui, a partícula A, essa letrinha A. Aniversário, avante, acima, animado. Então, esse A, ele tá conectado com o positivo, positividade. Então, aclive, subindo, tudo bem? Então, vamos lá. Sentido de circulação, eu posso tomar somente esse lado, posso tomar os dois lados, ou posso aí, de repente, a partir de um cruzamento, eu terei duplo sentido de circulação na via que eu estou conduzindo. Outro risco que eu posso encontrar também vai ser o risco aqui de a minha pista sofrer aí sofrer o desmoronamento. Eu posso ser atingido, né, por barro, por pedras que estão caindo aqui de cima. Por isso ela fica escorregadia, o barranco despencou, aí o barro veio para a pista, aquele barro liguento, aquele barro papado. As pedras estão vindo também, as pedras vieram junto com a lama e esse cascalho está sendo projetado, está sendo atirado contra mim. Então é interessante que você não passe com outro veículo para você não receber um tiro de pedra arremessado pelo pneu do outro veículo. E aqui a maquinaria agrícola que já vai chegar para limpar a via. Vento lateral, tá certo? Esse aqui, o vento lateral, você pode ser tomado, você pode ser colhido, atingido por um tapa de vento e esse vento vai gerar uma instabilidade na sua carga. Nesse caso, você tem que reduzir a velocidade para que a gravidade haja com mais eficiência sobre o seu carro, você vai ficar mais colado na pista e não vai derrapar nem para fora, nem para dentro da pista, ok? Animais selvagens e aqui o aeroporto. Gente, esses animais aqui, eles não respondem ao estímulo de luz. Se ele estiver aqui na frente do seu carro, não adianta buzinar que ele não vai sair da frente, tá certo? Então você fica antenado, fica aí atento para quando estiver fazendo viagens, principalmente na zona rural, na região de fazenda, que de repente pode haver aí um fujão desse no meio da pista, né, que vai atravessar do nada na frente do seu carro e pode possibilitar aí um acidente. Os animais também, animais de mata, animais selvagens, que repentinamente podem surgir na frente do seu veículo, tá? Você, ao transitar por reservas ecológicas, fique aí ligadinho também para isso. Aeroporto, que aglomerado de pessoas, tem muita gente transitando, aeronaves voando em voo baixo, voo rasante, e a pessoa tira a atenção para o avião e bate na frente, né? Então fique ligado também. Seguindo, pedestres e ciclistas, a via na qual estou conduzindo, eu posso encontrar esse tipo de usuário também, tá certo? Ciclistas, não apenas a ciclista, como também tem faixa para ciclista. Aqui tem faixa, né? Ciclofaixa, trânsito compartilhado, de um lado pessoas, de um lado pessoas, do outro lado ciclistas. Crianças, normalmente essa placa aqui ela vai ser aplicada perto de praças, escolas, áreas de lazer, tá certo? Então eu vou ter aqui trânsito pedestre, não há
apenas trânsito para pedestre, como tem também a faixa para pedestre lá na frente. E o seu papel qual é? Reduzir a velocidade. Tudo bem? Vamos seguindo. Restrições de dimensões por peso e altura. Não é que seja proibido de fato aquele veículo passar naquele ponto, mas dependendo da sua altura, seta de cima para baixo, de fora para dentro, largura, né? Dependendo da sua altura, largura, comprimento, ele pode ficar aí com restrição de passagem. Por quê? O teto do veículo pode bater na parte inferior da passarela, tá? Ele é tão largo que ele vai tomar a rua só para ele praticamente, é uma rua muito estreita. E olha que essa via é uma via de duas mãos, tá? Então o legislador, o órgão de trânsito, ele está limitando a circulação para veículos maiores do que essas dimensões aqui, para que não gere transtorno lá na frente. A sinalização de obras, ela está associado, né? Já acabei falando aqui, né? Essa sinalização, ela está associada com as obras, tá certo? O manual do motorista, aí no seu livro, apresenta apenas uma placa, mas na verdade o Código de Trânsito, o manual apresenta apenas uma placa, mas na verdade serão construídas várias placas para os locais específicos de acordo com a necessidade de cada obra. E outra coisa importante, as placas de advertência, essas aqui, é uma advertência permanente. É uma advertência permanente. As placas de obras é uma advertência também, mas é uma advertência temporária, tá? Guarda essa ideia. Assim que a obra estiver terminada, ela vai ser recolhida daquele ponto ali, tudo bem? Na próxima aula a gente vai falar sobre a sinalização vertical de indicação. Eu te conto já já no próximo bloco. Até mais!